Nós vamos vamos direto ao assunto. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia, que é o momento de comunhão maior com Deus. Mas nós vamos falar exatamente sobre, ou melhor, vamos levar você a se examinar. Vamos nos examinar. Vamos procurar falar, e que o Espírito Santo me ajude com as palavras, de maneira que cada um de nós possa ter uma noção real de como está o nosso relacionamento com Deus. Qual é o nível do nosso relacionamento com Deus? Você certamente conhece muita gente. Existem muitas pessoas com as quais você conversa diariamente, mas você não tem o mesmo nível de relacionamento com todas as pessoas. Isso desde aquela pessoa da sua rua que você vai para o trabalho, ou você passa pela rua e a vê continuamente, e você fala bom dia, boa tarde só. Até mesmo as pessoas que você tem mais intimidade com elas, e elas sabem mais de você. Você se deixa conhecer por elas, e você as conhece de uma forma mais íntima. Então, muitos relacionamentos, mas níveis diferentes de relacionamento. Então, estou falando isso, fazendo uma introdução para você entender o assunto, para a gente chegar na seguinte pergunta: partindo desse raciocínio, em que nível está o seu relacionamento com Deus? Qual é a distância entre você e Deus? Qual é o limite de Deus em você, e qual é o limite de você em Deus? Pare e pense, porque esse assunto é extremamente profundo e importante. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim: e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Uau! Que privilégio, né? Que honra, que alta honra, um homem, um mero mortal, ser chamado amigo de Deus. Então, aqui diz que isso aconteceu por quê? Porque Deus simplesmente olhou para Abraão e disse assim: gostei da cor dos olhos de Abraão, pronto, vou ser amigo dele. Foi isso? Não. Ou Deus olhou para a família de Abraão e começou a fazer assim, ó: unidunide, salameme, vou escolher esse daqui, ó. Minha mãe mandou escolher esse aqui. Foi isso? Não.
Abraão alcançou essa mais alta honra que um ser humano pode alcançar, de ser chamado amigo de Deus. Aqui o texto sagrado diz que foi porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, isso lhe foi creditado. Por causa da fé, por causa da qualidade de fé que Abraão teve em Deus, então ele teve isso foi creditado a ele, isso foi levado em consideração. O nível de fé que Abraão teve foi tão elevado que ele foi chamado por Deus como seu amigo. Ora, o que nós podemos aprender com esse crer de Abraão, com essa crença de Abraão, de maneira que possamos imitá-lo? Porque é óbvio que alguém assim é padrão de fé para a gente. Creu Abraão em Deus. Se eu perguntar aqui quem crê em Deus, certamente todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo aqui na igreja vai levantar a mão, porque quem vem aqui vem porque, a não ser que tenha alguém aqui bisbilhotando, pode até ser que tenha, mas não é normal. A maioria aqui, se não todos, vão levantar a mão e dizendo: eu creio em Deus. Tá, mas você diz que crê em Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Você crê em Deus, mas o que significa aquele crer ali? O que significa aquele crer? Não significa, por exemplo, acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe não tem nada a ver com esse crer de Abraão. Tem gente que pensa que porque ela acredita que Deus existe, ela crê em Deus. Não, crê em Deus dessa forma até o diabo sabe que Deus existe. Mas esse crer, por exemplo, se eu perguntar se você crê que eu existo, não tem nem sentido. Você está me vendo, está me ouvindo. Acreditar que eu existo é uma coisa, agora você acreditar em mim depende de você dar crédito ao que eu falo, depende de você considerar o que eu falo. A mesma coisa, o crer em Deus do qual a Bíblia está falando, significa dizer que Abraão se submeteu completamente à palavra de Deus. Abraão foi completamente obediente. Abraão creu em Deus de tal maneira que o considerou acima de coisas e de pessoas. Porque existem pessoas que professam fé em Deus, mas elas vivem uma fé circunstancial, uma fé relativa. O que significa uma fé relativa? A pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas tem um porém, tem alguma coisa. Eu creio, mas não a ponto disso aqui. A pessoa crê em Deus, mas existem relacionamentos na vida dela que estão acima do relacionamento com Deus. Então Abraão, no decorrer de sua longa vida, e ele viveu muito, foram 175 anos, Abraão conheceu muitas pessoas, se relacionou com muitas pessoas, mas a fé de Abraão
fez com que ele colocasse Deus acima de tudo e de todos. Por exemplo, ele não dependeu de outras pessoas para crer em Deus. Os pais de Abraão, a família de Abraão, quando ele foi chamado, quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que te mostrarei, Abraão não foi compreendido pelos seus parentes. Eles não creram, mas ele creu. Abraão creu sozinho. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Sara, a esposa de Abraão, com quem ele casou, e eu entendo que era a pessoa com quem ele mais tinha intimidade e comunhão, ninguém era mais íntimo de Abraão do que Sara, mesmo Sara duvidou. Mas Abraão não dependeu de Sara para crer em Deus. Então isso é você ter uma fé que não é, relativa a determinadas condições. Tem gente que é tão frágil na sua relação com Deus, que ela diz assim: se você não for na igreja hoje, eu não vou também. Olha só, olha que coisa, que coisa, parece até coisa de criança, né? Tem gente que chega ao ponto de dizer: eu queria ir na igreja amanhã, você vai? Não, não vou. Então também não vou. Olha, como é que você pode chegar domingo aqui e cantar: ó Santíssimo, ó Altíssimo? Não. Você pode dizer que Deus é tudo na sua vida, se você, para vir na casa dele, você depende da outra pessoa. Se fulano for, eu vou. Compreende, sim ou não? Às vezes a pessoa está na igreja e o relacionamento dela é tão frágil que está pautado. Por exemplo, eu atendi um tempo atrás um casal com a vida cheia de problemas, e problemas espirituais. Você ouve a pessoa, ela vai falando do que está acontecendo com ela, você detecta, o detector de demônio pega uma legião ali. Você já vê que é capeta, demônio mesmo, cheio de demônios. Então esse casal, cheio de problemas espirituais, e eu falei: vocês vêm que dias na igreja? Olha, a gente vem às vezes segunda, às vezes sexta, às vezes domingo. Há um ano já. Mas também eu fiquei uns meses afastados. A mulher falou: ficamos uns meses afastados. Eu falei: mas por que você se afastou? Não, eu falei para ele que em casa a gente conversando, a gente não estava vendo resultado, a gente está cheio de dívida, e para pagar as dívidas tem que trabalhar muito, e aí fica sem tempo para vir aqui, aí a gente ficou uns meses sem vir. Quer dizer, então olha só o nível de comprometimento com Deus. Um ano. Já era tempo suficiente para serem pessoas batizadas até com o Espírito Santo. Sim ou não? Atendendo ao tempo decorrido, isso podia ter acontecido. Mas, um ano depois de entrar por essas portas pela primeira vez, há muitas pessoas que estão ainda com um relacionamento completamente raso com Deus. Raso. Um relacionamento condicionado a: se fulano for, eu vou. Se as coisas melhorarem para mim, então eu vou continuar indo. Mas se eu não receber o que eu quero, eu me afasto. Enfim, existe sempre um porém, um se. Como é que Deus vai se revelar a alguém que se entrega para Ele com restrições? Não há como. A Bíblia nos mostra
que quando Josafá foi enfrentar uma multidão de inimigos que queriam destruir Israel, Josafá fez uma oração a Deus, e na sua oração Josafá inteligentemente citou Abraão. Aqui em 2 Crônicas 20, versículo 7, tem um trecho da oração de Josafá. Se você quiser abrir aí, abra. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? Quer dizer, os inimigos estão vindo aí querendo tomar a terra da gente, mas porventura o Senhor não tirou eles daqui para nos dar a terra? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, o quê? Teu amigo. Teu amigo. Então Abraão era conhecido como amigo de Deus. Amigo, você sabe, amigo não é seguidor de Facebook, de rede social. Tem gente que tem não sei quantos amigos lá, se ela morreu, não vai nem 10 no velório. Não, amigo é amigo, amigo. Deus era amigo de Abraão, Abraão era amigo de Deus. E lá em Isaías, capítulo 41, versículo 8, você pode abrir também, Isaías capítulo 41, versículo 8, está escrito que no momento em que Israel precisava de uma palavra de ânimo, Deus usou o profeta Isaías para animar Israel e disse assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão. O quê? Meu amigo. Então Deus, no momento em que Ele foi fortalecer, que o povo precisava de ânimo, Ele disse: ó Israel, em outras palavras, eu escolhi vocês, eu elegi vocês, porque vocês são descendentes do meu amigo. Era tão forte. Imagine que você tem um amigo que é muito seu amigo, muito querido, um amigo muito próximo, e essa pessoa falece e deixa um filho precisando de socorro. Você, por amor do seu amigo, ajuda o descendente dele. É como se você dissesse assim: eu vou ser o seu pai, porque o seu pai era meu amigo, então você não vai ficar desamparado. Foi isso que Deus disse para Israel. Então, olha o nível do relacionamento de Abraão com Deus. Mas é o que eu digo, falei para vocês, ninguém da parentela de Abraão creu, mas ele creu, independentemente dos familiares não crerem. A fé de Abraão em Deus não era condicionada à fé de Sara, era independente da fé de Sara. Não importava se Sara cria ou não cria, ele cria. Abraão colocou a fé dele em Deus acima dos apegos, das rotinas, daquilo que é natural do ser humano, de se apegar a lugar. As pessoas, por exemplo, falam muito sobre a terra que nasceram. Tem gente que diz minha terra, eu amo minha terra, eu queria voltar para minha terra. Abraão abriu mão de terra. Aliás, Deus o fez riquíssimo, mas ele morava em tendas, não em cidades. O sobrinho se apartou dele
não continuou com ele, mas ele continuou dentro do centro da vontade de Deus. E quando veio a maior de todas as provas, qual foi a maior de todas as provas para Abraão? Quando Deus lhe pediu o quê? O seu filho Isaque. Abraão não consultou Sara, Abraão não perguntou nada a ninguém, Abraão pegou o filho dele e colocou no altar, estaria disposto a sacrificá-lo. Por quê? Porque ainda que ele amasse, e devia amar muito Isaque, o filho da sua velhice, mas ele não o amava acima de Deus. Então Deus estava acima de tudo. Deus era a prioridade. Então, quando nós lemos lá em Tiago, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus, é porque esse crer em Deus de Abraão é um crer que o fez colocar Deus acima de coisas, de pessoas, de tudo na sua vida. Não adianta você dizer eu creio em Deus, se na prática você não dá a Ele prioridade. Se na prática você não trata as coisas de Deus acima de tudo nesse mundo, nessa vida. Se você não coloca o seu relacionamento com Deus acima de coisas e de pessoas. Se você não for abrir mão de tudo. Jesus disse, aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Se o pecado prevalece, então como alguém pode ser chamado amigo de Deus? Se a pessoa considerar os prazeres ilícitos deste mundo mais indispensáveis do que o relacionamento com Deus. Então, eu estou falando tudo isso aqui, como disse no início, gente, para que nós avaliemos qual é o nível do nosso relacionamento com Deus. Você crê irrestritamente, você está pronto com Deus, você está pronto para o que der e vier, e para o que não vier e não der, ou você tem uma fé relativa, ou uma fé condicional? Eu creio até ponto. Por exemplo, nós falamos muito nos últimos dias sobre Ana, que foi mãe do profeta Samuel. Vocês devem ter se familiarizado com a história de Ana, principalmente nos últimos dias, porque a gente falou muito disso. Deus levantou Samuel para ser profeta no lugar de quem? Qual o nome dele? Eli. Por quê, hein? E a Bíblia diz que Deus parou de falar com Eli. O período do sacerdócio de Eli foi um período de silêncio do céu. Deus não falava com Israel. Por quê? Eli não era o sacerdote, não tinha uma rotina, fazia lá os trabalhos de sacerdote dia a dia. Eli não saiu do templo, ele ficava lá no templo. No dia que Ana entrou para orar, ele estava sentado no templo. Ele não saiu da igreja. Ele não deixou de fazer o dia a dia do sacerdote, ele e os filhos dele. Mas por que Deus não falava mais com ele? Deus revelou depois, mais tarde, pelo próprio profeta Samuel. Quando Samuel cresceu e Deus voltou a ter com quem falar, Deus foi e disse para que Samuel falasse com Eli, e Deus trouxe o seu juízo sobre Eli e falou assim: você honra mais os seus filhos do que a mim. Por quê? Porque Eli, os filhos de Eli eram sacerdotes, eles eram todo levita, era da tribo de onde saíam os sacerdotes. Então ele ouvia falar que os filhos dele se prostituíam com mulheres da porta do templo, os filhos dele roubavam da oferta que o povo dava, e isso começou a gerar fofoca na nação. Ele sabia, mas ele
fazia que não via, porque eram os seus filhinhos. Então ele cria em Deus até que não tivesse que mexer nos filhos dele, até que isso não mexesse nos filhinhos dele. Então Deus disse: aos que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. E você, Eli, honra mais os seus filhos do que a mim, por isso eu vou tirar o sacerdócio da sua família. E na sua família, todos os homens não chegarão à velhice, porque você não me honrou. Ou seja, Eli era sacerdote, mas ele cria em Deus até que não mexesse com os filhos dele, porque ele considerava mais os filhos. Então não tem isso. Se você quer ser amigo de Deus, se você quer ter relacionamento íntimo com Deus, de maneira que Deus fale com você, que você seja uma fonte a jorrar, que o Espírito Santo entregue revelações para você, como está escrito, né? Que Deus dá a sua intimidade para aqueles que o temem. Se você quiser isso, então você tem que subir o nível, você tem que colocar Deus acima de pai, de mãe, de namorado, de namorada, de irmãos, de filhos, de bens, de títulos, de qualquer outra coisa, de pecado, de tudo. Ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Deus não aceita o segundo lugar. É tudo por tudo, ou é ou não é. E filho de Abraão tem essa característica. O filho de Abraão, ele coloca o relacionamento dele com Deus acima de tudo. Lembra quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra? E o sobrinho de Abraão estava morando lá em Sodoma? Leia lá. Deus vai e diz assim: ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Eu não posso esconder do meu amigo. Então eu vou falar para Abraão o que eu estou para fazer. Foi lá e deu satisfação. Quem é Deus para dar satisfação para um homem? Mas ele deu satisfação para Abraão. O nível de relacionamento, gente, deles era muito. Deus era o grande amor da vida de Abraão. Não era Isaac, não era Sara. Não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. É com Deus.